Abra a tua Bíblia comigo no livro de Apocalipse capítulo 2. Eu quero que você a deixe aberta. Apocalipse capítulo 2. Hoje eu quero falar sobre os direitos do verdadeiro vencedor. Direitos daqueles que vão vencer, que estão vencendo nessa terra. Obrigado, querido. Que estão vencendo e você tem direitos, você sabia disso? Nós temos direitos e os direitos estão aqui na palavra do Senhor. Cadê o rapaz do teclado aqui para fazer um som aqui para minha voz ficar mais bonita, mais arrumadinha, cara, com o teclado no fundo. A voz meio rouca aqui pela manhã. Versículo 7, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Diga assim comigo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei. Até aí. Amado Deus, bondoso Pai, nós estamos aqui nessa manhã de festa, manhã de alegria. Este é o dia que fez o Senhor, diz a Tua palavra, e nós devemos nos alegrar, nos regozijar nele. Nós já Te louvamos, nós já Te adoramos, nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. A Tua própria palavra declara: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei no meio de vós. O Senhor mesmo disse que estaria conosco para todos sempre. Então eu sei que o Senhor se faz presente neste lugar. E eu venho Te pedir para que o Senhor fale aos nossos corações. Fale comigo, fale com a Tua igreja. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Nós sabemos e já entendemos que direitos só tem aqueles que vencem. Só possuem direitos aqueles que conseguem alcançar um objetivo, aqueles que chegam e atingem uma meta. E nós conseguimos receber alguns direitos. Há pouco tempo nós fizemos uma festa de 30 anos de ministério do pastor Oswaldo. E quando eu estava olhando toda aquela festa, todas aquelas homenagens, quantas palavras, quantos presentes, quantas ofertas, a igreja honrando o seu pastor, eu falei: o pastor Oswaldo só está recebendo tudo isso porque tem tido um ministério vencedor, porque tem vencido durante a sua caminhada como pastor, como homem de Deus, e agora está recebendo honras, direitos. Nós recebemos honras, direitos na família, no ministério, na vida profissional, quando nós nos tornamos pessoas vencedoras. Os meus objetivos alcançados me tornam um vencedor. Aquilo que te torna um vencedor é aquilo que você consegue alcançar, aquilo que você consegue contar como bênção, aquilo que você pode mostrar como um fruto. Isso te torna um homem ou uma mulher vitoriosa. A Bíblia está falando com um povo. O apóstolo João está escrevendo uma carta às 7 igrejas da Ásia. E a cada carta, ao final de cada uma delas, ele está escrevendo uma palavra de promessa aos vencedores da igreja. Então nós já entendemos que aqueles que são vencedores no mundo espiritual são aqueles que fazem parte da igreja, são aqueles que ouvem, são aqueles que não rejeitam a voz do Espírito Santo, são aqueles que entendem a palavra de Deus, são aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, são aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, são aqueles que lutam todos os dias, mas não abrem mão da sua fé. São aqueles que sofrem no corpo, mas nada abala a sua alma, a esperança e a certeza de um amanhã melhor. E mesmo que esse amanhã não aconteça, eu tenho algo dentro de mim. Um dia eu vou morar no céu, e tudo irá mudar, tudo irá acontecer na minha vida. Essas são as características daqueles que são vencedores. Aqueles que ouvem, aqueles que são selados pelo Espírito Santo, aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que lutam e não desanimam durante a caminhada. Todo ano nós fazemos uma campanha lá no Hora Jovem chamada Fidelidade ao Cordeiro, e nós
mudamos de vez em quando o tema, mas o cerne é esse. E durante 10 sábados nós queremos proclamar que somos fiéis a Deus. Durante 10 sábados nós queremos gritar, não apenas com o nosso jeito de ser, mas com a nossa voz, através do louvor, da adoração, da mensagem, que nós somos vencedores, que nós nos tornamos pessoas fiéis, resolvemos ser fiéis durante a nossa caminhada, mesmo na nossa juventude, ou na nossa vida adulta, nós somos pessoas fiéis. E aqueles que são fiéis, o Senhor tem promessa para eles. Aqueles que lutam e aqueles que vencem, o Senhor tem promessa para estes. Você ouve, você aceita, você recebe o Espírito Santo, você começa a fazer parte do corpo de Cristo, você luta, você persevera na sua fé, e então você se torna mais que vencedor. Você se torna um homem, uma mulher mais que vencedor. Então eu quero agora dar a vocês os seus direitos. Quem sabe você já ouviu tanta coisa, mas você não conhece os seus direitos. Não, eu preciso vencer, mas vencer para quê? Eu preciso lutar, mas lutar para quê? Eu preciso correr durante o dia, mas correr para quê? Eu não posso abandonar a fé, mas o que eu vou ganhar? A nossa vida não é uma vida de troca, mas o nosso Deus é um Deus abençoador, e Ele está doido para nos abençoar. A maior intenção de Deus é abençoar a minha vida, é abençoar a sua vida. A Bíblia diz que nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, e nós somos maus. Se o meu filho pedir um pão, eu não vou dar pedra. Se ele pedir um peixe, eu não vou oferecer uma serpente. Quanto mais o vosso Pai Celestial, que é bom, não vos dará graciosamente com Ele todas as coisas. É a intenção de Deus abençoar a sua vida. Aí Deus está falando assim: olha, ao vencedor, a primeira promessa: dar-lhe-ei o direito que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A mesma árvore que foi plantada lá no jardim do Éden, a mesma árvore que foi dada a Adão o direito de se alimentar dela. Lá havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, onde o homem podia se alimentar dela para ter vida eterna. Mas depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus o impediu de se alimentar da árvore da vida. Diz a Bíblia que Deus colocou uma espada fumegante no caminho da árvore, e um anjo forte que guardava todo o jardim. E Adão e Eva agora não puderam mais chegar até a árvore. E o próprio Deus disse: eles não podem mais comer da árvore, porque agora eles têm o conhecimento do bem e do mal, e se eles se alimentarem da árvore, eles vão ter vida eterna. Adão e Eva perderam o direito de se alimentar dessa árvore. Mas sabe o que Deus está falando para a igreja? Mas a vocês eu vou dar esse direito novamente. Vocês vão se alimentar da árvore da vida novamente. Essa árvore está no trono de Deus. Deus está falando com a igreja de Éfeso. E primeiro ele traz uma repreensão. Ele fala: olha, vocês são uma igreja boa, uma igreja grande, uma igreja abençoada, uma igreja que foi discipulada, que teve como pastor o apóstolo João. Mas vocês deixaram o primeiro amor. Vocês abandonaram as primeiras obras. Vocês deixaram de ter uma vida intensa para comigo. Vocês deixaram de ser aquelas pessoas que estavam fazendo uma mudança, trazendo uma mudança à cidade, à nação. Lembra-te, pois, onde caíste, e volta ao primeiro amor. Quem sabe Deus está falando contigo nessa manhã. Você deixou o primeiro amor, deixou a perseverança, deixou a confiança, deixou de orar como orava, deixou de ler a Bíblia como lia, deixou de jejuar, deixou de trabalhar no ministério, deixou de fazer tantas coisas. Você deixou o primeiro amor, deixou as práticas das boas obras. Ei, nesta manhã volta, se lembre de onde você caiu,
O que é que te fez desanimar? O que é que fez você parar pelo caminho? Foi a situação, foi um problema, foi uma pessoa? Ei, Deus está mandando você voltar. Volta à prática do primeiro amor. Aqueles que viverem na prática do primeiro amor, das boas obras, daqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, esses vão se alimentar da árvore da vida. São esses que vão se alimentar dessa árvore. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, que esta árvore produz 12 frutos, cada um para o seu mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. E lá nunca mais haverá maldição. Nunca mais haverá maldição. Vida eterna. Viva o primeiro amor. Volte às primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Olha a promessa que Deus está dando aos vencedores. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Você quer entender melhor o que é a segunda morte? Olha o que diz a Bíblia. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha o que está reservado àqueles que não são vencedores, àqueles que não têm Deus, aqueles que não ouvem a voz do Espírito Santo, aqueles que não foram selados por Deus. O que cabe a eles é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas Deus está falando conosco, ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O inferno não é para nós. O lago de fogo e enxofre não é para mim, não é para você. São para aqueles que não foram chamados para vencer. Nós podemos até sofrer um pouco nessa vida. Podemos até sofrer na nossa caminhada cristã. Como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, 36 e 37. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu posso até ser entregue à morte, mas a minha vida está escondida, guardada em Deus. E é esta mensagem que Jesus está transmitindo à igreja de Esmina. Fala: olha, Satanás vai colocar alguns em prisões. Satanás vai açoitar alguns de vocês. Muitos vão sofrer por causa do meu nome, por causa da pregação do Evangelho. Muitos vão derramar o sangue, mas fique tranquilo. Mesmo que Satanás toque no corpo, ele nunca terá o direito de tocar na alma. E vocês nunca vão morrer eternamente. Nunca irão morrer eternamente. É essa mensagem que Jesus está transmitindo àquela igreja. Hein? Não se preocupe pelo sofrimento. Não fiquem desesperados porque está meio difícil, porque não estão conseguindo. Porque a enfermidade veio, assolou meu lar e eu não vejo uma saída. É um problema financeiro, é um problema familiar. Ei, fique tranquilo. Existe uma vida plena reservada para você, uma vida de vitória reservada para você. São direitos daqueles que irão morar no céu. A condenação não serve, ela não é para os vencedores. Os vencedores estão à espera da glorificação.
estamos nessa terra caminhando com a nossa cruz de cada dia, de todos os dias, mas um dia eu irei trocar essa cruz por uma coroa de glória. Por uma coroa de glória. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No versículo 14, quando Jesus está falando para a igreja, ele diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí na igreja aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A igreja de Tiatira vivia com uma influência de um povo seguidor da doutrina de Balaão, que ensinava a igreja a se corromper, oferecia comidas sacrificadas a ídolos, levava o povo à imoralidade sexual, à prostituição, ao adultério. Eles eram forçados pela falsa doutrina. Eles sustentavam algo e falavam que vinha de Deus, que o povo poderia viver da maneira a qual achava melhor, poderiam se prostituir, poderiam comer comida sacrificada a ídolos, poderiam adorar a outros deuses. E Deus traz uma promessa de vitória a essa igreja. A promessa de vitória para aqueles que são tentados a participar dessas iguarias, daqueles que são tentados todos os dias a se prostituírem com este mundo, a corromperem a sua carne, a comer comidas sacrificadas, mas eles se abstinham disso, viravam as costas e não praticavam aquela doutrina. E aqueles que não praticavam esta doutrina, eles têm uma promessa: vocês não precisam comer essa comida sacrificada a ídolos, existe um maná preparado para vocês, existe um maná escondido, preparado para vocês. E vocês não estão se contaminando com esse mundo, vocês não estão se alimentando das iguarias do mundo, de tudo aquilo que o mundo oferece. Vocês não estão parecidos com o mundo. Vocês são diferentes, vocês são a igreja, vocês são selados por mim. Ei, tem um maná reservado para você, tem uma ceia preparada para a sua vida, tem um momento todo especial para nós participarmos as bodas do Cordeiro, o momento do banquete, e lá está esse maná escondido. Olha só como é que o maná está. Ele está escondido para os vencedores, escondido para mim. E o próprio Jesus disse: vocês vão receber uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca um novo nome. Essas pessoas, elas eram conhecidas na igreja por não se contaminarem, e elas eram rejeitadas, era um grupo rejeitado, um grupo que tinha um nome, que pessoas conheciam. Lá está fulano de tal, lá está ciclano, eles têm uma vida aí que quer levar uma vida de fidelidade a Deus e tudo mais. E Jesus está dizendo: vocês vão receber um novo nome. Em tempos antigos, quando os juízes iam julgar causas, principalmente quando envolvia o homem, ele tinha em mãos uma pedrinha preta e uma pedrinha branca. E durante o seu julgamento, se ele usasse a pedrinha preta, condenação, prisão, açoites, morte. Mas se ele usasse a pedrinha branca, aquela pessoa tinha um direito a uma nova identidade, a um novo começo, a uma nova vida, a uma nova expectativa, a novos sonhos. Sabe o que Jesus está fazendo? Eu tenho uma pedrinha branca para vocês, um novo nome para vocês, uma nova história para vocês, uma nova vida para vocês.
Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Não há condenação para mim, não há condenação para você. Nós vamos receber essa pedrinha branca. Nós não vamos ser condenados, julgados, não, nós vamos ser absolvidos. Nós vamos receber um novo nome, uma nova identidade. Diz a Bíblia que nós vamos receber um novo corpo. E nós seremos como Ele é. E muito mais do que sermos como Ele é, nós o veremos face a face. São direitos daqueles que estão vencendo, daqueles que são vencedores, daqueles que irão morar no céu. Terás um novo nome, terás uma nova identidade, terás um maná preparado somente para você. Não se contamine com o mundo. Não tem problema se você é zombado por outros, porque você não tem práticas ilícitas, porque você não se corrompe, porque você não se prostitui. Não tem problema. Você vai receber um novo nome, uma nova identidade, algo preparado e reservado para você. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Diz a Bíblia: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do Senhor e reine sobre as nações. Sabe, meus queridos, além do privilégio de estarmos com Deus, de estarmos imergidos na sua glória para todo sempre, teremos uma autoridade de reinar sobre as nações. E sabe quem tem essa autoridade? Quem tem esse direito? São os vencedores do espírito de Jezabel. Jezabel estava dominando no meio dessa igreja. Jezabel é a piriguete, a mulher sexual, é a mulher vulgar, escandalosa, que adora perseguir homens casados, homens que têm autoridade, homens que exercem algum exercício de autoridade, homens que são ministros, espírito de pombagira, Exu do sexo feminino. Estava dentro da igreja para seduzir as pessoas, para roubar os maridos, para trazer o espírito de adultério, para corromper o coração dos jovens. Mas aqueles que vencerem o espírito da prostituição, o espírito da sedução, do adultério e da idolatria, aqueles que foram infiéis, aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que não se corromperem com o espírito de Jezabel. Jezabel entrou na igreja e estava dominando a igreja, pervertendo toda a igreja com a sua sensualidade, levando o povo ao lixo, ao escárnio. Diz alguns comentaristas que o povo era como cabrito, cada um se dava para quem quiser. Que imoralidade em meio à igreja, que perversão, que povo que estava vivendo em um momento terrível, tudo por causa do espírito de uma mulher, povo que estava perdendo toda a autoridade, pastores que estavam perdendo a autoridade, ministros que estavam perdendo a autoridade, príncipes que estavam perdendo a autoridade, filhos que estavam perdendo a autoridade, chefes que estavam perdendo a autoridade, pessoas que estavam sendo comparadas ao nada agora, por causa da imoralidade sexual. Mas o nosso Deus diz: aqueles que vencerem tudo isso, vocês agora vão ter autoridade sobre as nações. Não é uma pequena autoridade, não é uma autoridade qualquer. Vocês terão autoridades sobre as nações.
esses terão o direito de reinar com o Senhor. Terás autoridade em seu reino, plena comunhão com Deus. Sabe o que é ter autoridade com Deus? É plena comunhão com Ele, é ouvir os conselhos de Deus, é obedecer a voz de Deus, é estar junto de Deus. Este sou eu. Diga para a pessoa que está do seu lado: este é você também. Este é você também. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, eu quero partir para o encerramento. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. A igreja de Sardes, no século 6 depois de Cristo, no reino do imperador Creso, Sardes era uma das cidades mais poderosas, mais ricas da época. E a conversão, uma igreja na cidade de Sardes, provocaram no meio do povo uma profunda admiração. Falaram: puxa, existe uma igreja ali, existe um povo naquela cidade tão rica, tão poderosa. Mas a maioria daqueles que estavam na igreja estavam apenas por causa da moda, apenas por causa da moda do evangelho, das boas novas. Estavam apenas por causa do mundo gospel. Era uma conversão apenas de fachada, uma conversão apenas de nome. Eles faziam parte da igreja, mas continuavam com as mesmas práticas mundanas, as mesmas práticas da cidade de Sardes, e tudo aquilo que Sardes oferecia, eles participavam. Eles estavam na igreja, mas eles tinham as roupas sujas. Roupas sujas. Eles não eram bons exemplos. Eles não serviam ao Senhor com fidelidade, apenas gostavam da igreja, apenas gostava do louvor, apenas gostava da adoração, apenas gostava de ouvir uma mensagem, mas nada causava neles uma mudança. Faziam parte da igreja, estavam inseridos na igreja, quem sabe até no rol de membros da igreja, mas eles tinham roupas sujas. Mas lá nesta igreja, diz a Bíblia que existia um grupo pequeno, um pequeno grupo de pessoas que se converteram de verdade. Pessoas que agora não mais ligavam para tudo aquilo que Sardes oferecia. Pessoas que não bebiam, pessoas que não fumavam, pessoas que não iam nas baladas, nas festas de Sardes. Pessoas que não gostavam de estar inseridas nas festas de Sardes. Pessoas que deixaram o Sardes de lado e passaram a viver uma vida reta diante de Deus. Pessoas que resolveram ter vestiduras limpas, brancas, mais alvas do que a neve. Olha o que diz a Bíblia. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Eles estavam trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aqueles que vão comparecer diante de Deus e do Cordeiro precisam estar trajando vestes brancas. E é essa promessa que o Senhor Jesus está fazendo a esta igreja. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Sabe, o meu nome escrito no livro da vida é a maior garantia da minha vitória,
É a maior certeza que eu tenho nessa terra de que sou mais do que vencedor. O meu nome está escrito no livro da vida. Mas aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, esses serão lançados no lago de fogo. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que o nome não foi achado no livro da vida, este também foi lançado no lago de fogo e enxofre. Mas Jesus está dizendo: aqueles que vencerem, vocês terão um nome escrito no livro da vida. E de nenhum modo, não são as minhas fraquezas, não são os meus tropeços, não é o meu jeito de ser, que às vezes eu erro tantas vezes, não é isso que vai apagar o meu nome do livro da vida. Ele disse: de nenhum modo eu apagarei o nome de vocês do livro da vida. Que certeza, que paz na alma. Apocalipse 3:12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Antes de dar a promessa, Jesus fala à igreja: conserva o que tens, para que ninguém venha roubar, tomar a sua coroa. Conserva aquilo que você tem. Conserva a sua fé. Conserve a tua vida. Conserve a tua fidelidade. Conserve as promessas de Deus. Conserve tudo aquilo que você tem. E a outra palavra fala assim: olha, vocês precisam perseverar na palavra. Precisam se conservar e precisam perseverar na palavra de Deus. Aqueles que perseverarem na palavra, aqueles que conservarem aquilo que têm, ele será coluna no santuário de Deus, e dali jamais sairá, e terá parte da cidade, a nova Jerusalém, que desce do próprio Deus. E ali nós teremos gravado o nome de Deus, o nome do seu Filho Jesus Cristo, e o nosso novo nome. Teremos uma autorização para morar na cidade. Jerusalém celestial me espera. Jerusalém celestial te espera. A nova Canaã te espera. Foste comprado pelo sangue de Cristo, e agora você tem Cristo gravado em você. E é isso que te dá autoridade para um dia morar no céu. O sangue do Cordeiro está em ti. Ele te lavou, te remiu de todo pecado, te purificou de toda injustiça, e isso agora te dá autoridade para morar na cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Você custou caro, você tem valor, você vale mais do que o mundo inteiro. Pastor, está tão difícil aqui. Há uma cidade preparada para você. Uma cidade onde não precisa mais do brilho do sol. Uma cidade onde não precisa mais do brilho da lua, porque a própria glória de Deus há de iluminar aquele lugar. Uma cidade onde não há mais ranger de dentes, onde não há mais choro, onde não há mais dor, onde não há mais morte, só alegria, paz. Uma cidade preparada para mim, uma cidade onde o ouro é chão. Essa cidade está sendo preparada para você.
Uma cidade onde não haverá mais noite, porque ali não pode haver mais maldição. Uma cidade onde não entrará mentiras, onde será expulsos os abomináveis. Ali só há de entrar aqueles que são puros e limpos de coração. Uma cidade sendo totalmente preparada não por um bom engenheiro, por um bom arquiteto, não por pessoas que projetaram Dubai e outras coisas maravilhosas deste mundo. Uma cidade que está sendo preparada pelo próprio Deus, para mim, para você. Ele está construindo uma casa para mim, uma morada para você. E os vencedores terão direitos de habitar nessa cidade. E por fim, ao vencedor dar-lhe-ei o direito, Apocalipse 3:21, de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e hoje estou à destra do meu Pai no seu trono. A última mensagem é para a igreja de Laodiceia. E Deus fala assim: olha, vocês estão vivendo um momento tão terrível. Vocês cresceram, a igreja prosperou, vocês têm influência onde vocês estão, mas vocês começaram a se achar, e hoje vocês não estão nem frio, nem quente, vocês são mornos, e eu estou ao ponto de vomitá-los da minha boca, porque vocês não estão lá, nem cá, estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Vem para a igreja, mas com práticas erradas ainda. Vocês tinham até boas obras, mas voltaram ao velho homem. Vocês acham que são ricos, vocês acham que são abastados, vocês acham que são poderosos, vocês acham que podem tudo e todas as coisas, e vocês não sabem que vocês são cegos, são pobres e estão nus. Vocês estão se perdendo como igreja. Vocês estão se perdendo como homem, como mulher de Deus. Vocês são mornos. Coca-Cola morna não dá, tem que ser gelada. Café morno não dá, tem que ser quente. E vocês estão assim, irmãos. Eu estou ao ponto de vomitá-los da minha boca. Aí Jesus disse: mais uma vez eu estou à porta e bato. Olha para quem ele está falando. Ele está falando para a igreja e ele está para o lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Deus batendo no seu coração. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. E ao vencedor, eu dar-lhe-ei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e hoje estou assentado com meu Pai no seu trono. A repetição ocorre infalivelmente em cada carta. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Não é o que o Espírito está falando ao mundo, não é o que o Espírito Santo está falando aos perdidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, aos vencedores. Se quiserdes e me ouvides. Pastor Oswaldo sempre diz: o céu é dos vencedores. O céu não é para qualquer um, o céu não foi feito para qualquer pessoa. O céu é dos vencedores, daqueles que estão vivendo uma vida fiel neste mundo, proclamando fidelidade ao Cordeiro de Deus, daqueles que estão abrindo mão de tantas coisas, tantos prazeres, de tantas iguarias, daqueles que não estão se corrompendo com as coisas do mundo, mas estão esperando a grande vitória. Jesus vai voltar.
vai levar você também para morar junto dele, porque ele também venceu. Diz a Bíblia assim, ó: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em alta voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém for achado digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E João chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas veio um dos anciãos, tocou em João e lhe disse: ei, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e hoje tem autoridade para abrir o livro e desatar os seus selos. Então vi, no meio dos 24 anciões, e entre os 4 seres viventes, um cordeiro de pé, como que tendo sido morto. Ele tinha 7 olhos e 7 chifres, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Então ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, todos os anciões, os seres viventes, todos eles se dobraram diante dele, se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa na mão e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de abrir o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus todos aqueles que procedem de raça, tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então eu vi e ouvi, em meio ao trono dos anciões e dos seres viventes, a voz de muitos anjos, cujo seu número era de milhões e milhares de milhares, e todos eles numa só voz dizia: digno és de receber toda a honra, glória, louvor, adoração, domínio, poder, pelos séculos dos séculos. Então eu ainda vi que tudo que há no céu, aleluia, tudo que há na terra, tudo que há no mar, e tudo o que neles há, todos em uma só voz proclamava ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja a honra, a glória, a adoração e o domínio pelos séculos dos séculos. E os anciões diziam: amém. Este é o teu Deus, muito mais do que vencedor. Este é o meu Deus, este é o seu Deus. Hoje, que essa palavra venha ser plantada no seu coração. Meu irmão, não tema a vida, você é mais do que vencedor. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.